Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo em paz? Grande abraço a você que acompanha a programação do ABC em Off em qualquer uma das nossas plataformas. Chegamos à quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. 19 graus marcam os termômetros aqui na região do Jardim do Mar, onde ficam os nossos estúdios, pertinho do Paço Municipal de São Bernardo. Características do outono presentes, né? Friozinho à noite, de manhã cedo, depois vai esquentando. Dizem os meteorologistas, chegaremos perto dos 30 graus sem nenhuma chance de chuva nesta quarta-feira. Muito bom estar com todos vocês, muito obrigado pela audiência, por acompanharem o nosso trabalho. Nós estamos iniciando aqui o episódio 164 do ABC em Off Podcast, nesta jornada que começou no dia 8 de dezembro de 2022. Seguimos juntos aqui, com muita informação, prestação de serviços, os temas mais importantes, aquilo que mexe com o dia a dia da população, principalmente o foco voltado para a região do ABC. Em transmissão tripla, para você que está no Facebook, no YouTube e no Instagram, também em abcemoff.com.br. Este programa também oportunamente estará disponível no nosso canal no Spotify, né? A gente está no LinkedIn, estamos no TikTok, estamos em todas as plataformas, né? Para oferecer a você a melhor informação e também nas listas de transmissão do WhatsApp. O nosso canal do WhatsApp também está muito ativo, né? Agradecendo a você que está no YouTube, sempre chamando a atenção para que você se inscreva no canal, clique no joinha, clique também no sininho para ser avisado dos novos conteúdos e todo dia tem conteúdo novo do ABC em Off à sua disposição. Nosso canal já superou 5 milhões e meio de visualizações e no Instagram somos mais de 31 mil e com alcance superior a 4 milhões nos últimos 30 dias. Muito obrigado. É a expressão que a gente tem que reforçar aqui. Agradecimento meu e de toda a equipe que faz o dia a dia do ABC em Off. É igual padaria aqui, 24 horas por dia, 7 dias por semana, notícia em várias plataformas, o melhor cardápio que você tem de informação aqui na região do ABC. O Leandro Amaral está em missão externa hoje, o programa vai ser apresentado por mim, Anderson Afonso, com o Matheus Rocha nos trabalhos técnicos, com a Bia Knope na assistência de produção, e o Matheus vai abrir a câmera agora. Pode fazer isso, Matheus. Isso aí, que beleza. Para a gente ver esse logo bonito do ABC em Off Podcast para apresentar os nossos convidados na primeira parte do programa. Vamos falar sobre o trabalho da Braskem, uma das empresas mais importantes do Brasil, está no polo petroquímico do ABC, e vamos falar sobre segurança, sobre meio ambiente, as atividades mais importantes que a Braskem desenvolve aqui na nossa região. E já vou cumprimentar os nossos dois convidados. A Alexandra Calisto Gioso, que é a gerente de relações institucionais da Braskem Sudeste. Sempre uma alegria recebê-la. Nem estou contando com a UEA, se é segunda ou se é terceira. Se é terceira, você vai pedir música. Obrigado pela presença, Alexandra. Bom dia. Sempre muito bom, Anderson, estar com vocês. É a terceira, mas eu não tenho nenhuma música em mente, não. Até o final da entrevista ela vai pensar. Obrigado por ter vindo. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Sempre informação de qualidade, né? A gente vem acompanhando o trabalho do ABC em Off. Uma satisfação. Obrigada aí pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. É isso aí. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela gentileza. Mais um presente aqui. Renato Bresciani, quase que a gente não deixa ele entrar, né? Tá feliz, Palmeiras ganhou ontem, Libertadores e tudo mais, mas não tem problema, né? Tá entre corintianos, mas aqui a paz reina. Renato Bresciani, gerente industrial da Braskem aqui na região do ABC. Obrigado pela gentileza da presença mais uma vez. Renato, bom dia. Bom dia, Anderson. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, a gente poder falar um pouco de Braskem. E se quiser do Palmeiras também. Isso eu vou deixar para o ABC em Off Sport. Fica para um outro produto aqui. Hoje não. Amanhã falaremos de esporte se o Corinthians ganhar do Santa Fé. Se ganhar. Aguardemos, né? Aguardemos. É isso aí. Aí, ela veio de preto e branco aí. É verdade. Tá vendo? Aê, Alexandre. Já veio no estilo. É isso aí. Parabéns pelo trabalho da Braskem. Já a gente conversa sobre o trabalho desenvolvido no polo petroquímico. E também hoje no programa a gente vai ter o nosso Conexão Jurídica, chamando a atenção para a dispensa discriminatória. Vai ser o assunto tratado com a doutora Adriana Filardi. Está aqui, ó, Conexão Jurídica Podcast. A doutora Adriana, que é especializada em direito do trabalho. Nós vamos pegar um assunto aí que ganhou destaque na mídia, no Tribunal Superior do Trabalho. Foi
analisado em Brasília, né? Uma empresa que demitiu um funcionário porque ele saía para fazer tratamento médico, né? Como é que faz uma situação dessa, né? Tem que recorrer à justiça e que providências devem ser tomadas, a gente vai contar já aqui no nosso Conexão Jurídica. Bem, o ABC em Off Podcast é um oferecimento da Coop, a maior cooperativa de consumo da América Latina. Vem aí o Dia das Mães, todas as lojas em promoção, campanha do Dia das Mães também está em voga. Lembrando que todo primeiro final de semana do mês tem o Dia Coop, todas as lojas em promoção. Muito sucesso no último Dia Coop, o Leandro Amaral esteve lá, a gente acompanhou lá na unidade do Rude Ramos, muita gente, muitas ativações. Parabéns ao pessoal da Coop. Também conosco aqui no programa o Shopping ABC, 30 anos contando nossas histórias, o Shopping ABC numa data especial, num ano especial. E, tem uma notícia importante no portal, hein? Agora tem lugar específico para trocar figurinhas. Já comprei as minhas, já tenho repetidas. Quem precisar trocar é só chamar. Né? O álbum capa dura ainda não chegou. É dia 15 só que chega, né, Matheus? Então. Aí nós vamos providenciar o nosso aí. E vamos a essa batalha das figurinhas que mexe com os corações e mentes de tanta gente, né? E também tem promoção do Dia das Mães no Shopping ABC. Vale a pena conferir. Quem mais está com a gente? Nós estamos hoje... que bonito, Lô. A primeira vez que está sendo apresentado aqui. Aliás, a Braskem faz parte do COFIP, né? Então, com muito orgulho, a gente traz o COFIP, o Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC, o COFIP que inicia essa parceria com a ABC em Off neste mês de maio. Quero agradecer de coração a todo o pessoal do COFIP, em especial o pessoal da comunicação, a queridíssima Beatriz Pegoraro, e tá aqui, COFIP é uma associação sem fins lucrativos, reúne 16 empresas associadas do setor químico e petroquímico do Polo do Grande ABC. Toda semana o COFIP vai trazer atualizações para o nosso público aqui a respeito de projetos sociais, oportunidades de trabalho no Polo e diversas informações importantes, úteis para a população. Quem quiser saber mais sobre o comitê, é só acessar o perfil pelo Instagram no @COFIPABC. Muito obrigado ao COFIP, que toda semana estará conosco aqui no ABC em Off Podcast. E a gente também traz aqui o Pare Azul, a empresa que administra o sistema de estacionamento rotativo em São Caetano do Sul. A Zona Azul Digital chegou a São Caetano. Baixe o aplicativo. Quem mais está conosco? O CIPAM, o Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do ABC, que tem o Papo de Padaria. A cada 15 dias tem aqui o nosso Papo de Padaria com Antônio Carlos Henrique Zutolinho, que é presidente do CIPAM. Sempre o podcast híbrido, né? Tem uma semana aqui no estúdio e uma semana nos parceiros, nas padarias, contando como é que funcionam as delícias, não só a vitrine, mas o bastidor, como é que se faz tanta coisa gostosa, conversando com os profissionais, todos aqueles que fazem o dia a dia do setor da panificação. A gente também está com a SIG ABC, a Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradoras do ABC, que tem conosco o episódio do Construindo o Grande ABC, podcast mensal aqui na nossa programação. Quem mais está conosco é o Centro Universitário Fundação Santo André. Grande abraço ao professor Vander Andrade, que assumiu recentemente o comando da Fundação Santo André. Tem o episódio do FSA em Ação e também agora tem o Papo da Pós, né? Depois nós vamos pegar também o logo do Papo da Pós para colocar aqui no programa. A gente tem os episódios do FSA em Ação deram uma parada na temporada e agora a temporada nova é o pessoal da pós-graduação. Ainda na área de educação e agora saúde especificamente, a Faculdade de Medicina do ABC também está conosco. O FMABC Cast é um podcast mensal que a gente apresenta aqui em parceria com a Faculdade de Medicina. Lembrando que no último episódio, no último programa, a gente falou, para quem não assistiu, vale a pena ver, sobre as doenças respiratórias, muito comuns nessa época do ano, né? Narizes e gargantas sofrendo bastante aí com o tempo seco, sobretudo as crianças. A professora Denise de Oliveira Scoops esteve conosco e falou bastante, deu orientações fundamentais a respeito disso. E para fechar, fechar ainda não, o CIDAP. O CIDAP é o Centro de Gerenciamento de Projetos e Formação Profissional, que está hoje em todo o estado de São Paulo e aqui na região. Tem uma presença importante em Diadema, na Fundação Florestan Fernandes. Abraço a todos, ao seu Akira, a dona Clara, pessoal que pilota o dia a dia do CIDAP. E agora sim, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC também está conosco. Parceria recente
recente que a gente iniciou aqui com Conexão Sindical, que é assinado pelo Moisés Celerges, que é o atual presidente, e também pelo Wellington Damasceno. O Wellington não tomou posse ainda. Ele ganhou a eleição, mas não tomou posse ainda. Vai tomar posse em julho. Fizeram a eleição agora em abril, o Moisés vai passar o bastão para o Wellington Damasceno no mês de julho. Aí ele passa a comandar o sindicato. Mas na prática estão todos eles na linha de frente. A gente acompanhou de perto as atividades do 1º de maio, por exemplo. Foi o maior 1º de maio do Brasil. 70 mil pessoas presentes no Paço Municipal de São Bernardo. Cobertura intensa também da reportagem do ABC em Off. Muito bem, gente. É isso. Agradecendo a todos que estão conosco. Sem esses parceiros a gente não conseguiria manter o nosso projeto em pé. E seguimos firmes e fortes aqui para levar a melhor informação. Deixa eu conversar com a Alexandra e com o Renato, vamos falar um pouquinho de Braskem. Eu sempre gosto de começar didático aqui o negócio, né? Primeiro, quem passa ali na Avenida Presidente Costa e Silva vê a pujança da Braskem. Quem vê de fora já acha grande, quem entra lá acha maior ainda, né? O que faz a Braskem efetivamente? O que é feito dentro da planta da Braskem, Alexandre? A Braskem é uma empresa, é uma indústria petroquímica. Então, a gente pega para matéria-prima, que aqui em São Paulo a gente utiliza a nafta. A partir da nafta, eu tenho aqui o engenheiro aqui, gerente industrial aqui da Braskem, que pode trazer mais detalhes. Mas, basicamente, aqui falando para as pessoas, né, entenderem de forma didática, pega a nafta e transforma e tira alguns produtos da nafta, e aí a gente tem os químicos de primeira geração e as resinas que são feitas ali, os plásticos, né? O polietileno e polipropileno. Então, é uma indústria de base, né, que realmente atende vários setores da economia. A partir da produção industrial da Braskem, a gente atende alguns segmentos estratégicos. Na verdade, a maior parte dos segmentos onde a gente faz essa conversa com várias pessoas que nos visitam, tem a oportunidade de visitar, a gente faz essa provocação de olhar o ambiente que está e buscar aonde a Braskem não está presente. Então, me fala aí, dá exemplo real. Um dia que eu olho do lado e tem alguma coisa que a Braskem participou. Na parede, na mesa, no microfone, na TV. Estamos em todo lugar. É mesmo? Nesta sala, por exemplo. Olha, né? Que legal. Mas segmentos estratégicos como saúde, alimentação, o têxtil, né? A roupa que a gente está vestindo, o calçado que a gente está, né, vestindo também, produtos farmacêuticos, embalagens gerais. Vai lá, Renato. O que mais, Renato? Tudo, né? Eu acho que isso que é a química, por isso que é tão apaixonante. Ela, a partir dos produtos químicos, você transforma a vida das pessoas. E é o que a gente vem fazendo desde que nós começamos, transformando a vida das pessoas. Então, tudo que você toca tem um pouco de química e tem um pouco de Braskem. Então, em tudo, no shampoo, no sabonete, nas roupas, no seu celular, no seu relógio, nessa xícara, na água, nesse vaso, tudo. Isso que é a beleza do mundo químico petroquímico, né? Nas medicinas, todos os remédios, vacinas, né? Injeções, que a gente fala muito. Imagina voltar a injeção com seringa de vidro, né? Então, é a vida pungente que nós temos hoje, que permite muitas coisas, inclusive ter aí uma longevidade muito maior. Tem muito de química ajudando a gente nesse processo. Então, mas tem muito de preconceito ainda com a questão química. Eu falo isso até em casa, não sei se eu já comentei aqui com vocês, minha esposa estudou, fez licenciatura em Química, né? E uma das coisas que mais incomodam são aquelas frases que, via de regra, o pessoal solta às vezes, né? Nossa, isso aí tá cheio de química, né? Como dizendo que aquilo é algo negativo. E mais, como se fosse algo que estivesse no contraponto do meio ambiente, por exemplo. Isso aí, olha, a gente fala de meio ambiente e os caras estão lá mexendo com química, produzindo plástico. Fala um pouquinho sobre isso, gente. A preocupação que a Braskem tem em caminhar com tanta coisa importante do ponto de vista tecnológico, melhorando a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, tendo preocupação com ser sustentável, por exemplo, Alexandre.
Complementando o que o Renato já trouxe, né? Se a gente não tiver a química, nós voltamos há muitos anos atrás, décadas atrás, né? Porque a gente não vive no ambiente que nós temos hoje, né? Então, a química, ela é importante. Quando a gente se olha, isso tem química? Sim, ela tem química, é isso que traz valor no seu dia a dia. E que bom que tem, né? E que bom que temos a química, né? A Braskem busca ser sustentável em todos os processos, né? Então, desde o processo produtivo, desde como ela produz, né? Através de utilizar no seu processo produtivo a água tratada do esgoto para a atividade industrial. Então, ela é sustentável para poder produzir com a água, né? Que ela busca tratar, né, para poder fazer o processo, desde a energia que utiliza, a parte da energia também, isso é importante também, então o como produzir também faz parte ali, não só a produção de forma sustentável, mas também utilizar mecanismos onde a gente consiga estar cada vez mais sustentável. Também em projetos que atua, né, junto à comunidade, buscando ser sustentável nas suas atividades, em responsabilidade social, em descarbonização, em produção. A gente tem também, eu vou entrar aí, o Renato vai me complementando, mas nós temos aí a produção também de resinas verdes, né, que através de matéria-prima renovável, a gente utiliza ali a cana-de-açúcar, o eteno da cana-de-açúcar para fazer ali o polietileno verde. Faz resina com cana-de-açúcar? Nós estamos cada vez mais evoluindo para um processo renovável, né? Cara, que legal isso. Então, a partir da cana-de-açúcar, do etanol, você faz o eteno, faz o polietileno, e tem muita coisa sendo estudada, desenvolvida para, a partir da cana-de-açúcar, voltar à alcoquímica, a antiga alcoquímica desenvolvida na Europa, na França, muito forte na França, que foi substituída pela petroquímica, mas que a gente está começando de novo a voltar. Mas isso não é estudo, isso é real, isso já está acontecendo. Isso está acontecendo e tem muita coisa por vir por acontecer? Muita coisa por acontecer. Nos próximos anos a gente vai ter muitas novidades aí. E aí, isso o que é? É pesquisa que vem de fora, é técnico interno, vocês que desenvolvem? É Como uma mistura, funciona é uma isso? mistura entre universidades, né, empresas privadas, empresas públicas também, e fora e dentro do Brasil. Então, não é um processo centralizado num único país. Claro que o Brasil tem uma motivação maior por ser o maior produtor de etanol no mundo, Sim. Né, que ajuda concorrendo aí com os Estados Unidos. Então tem muitos processos e muitos projetos em conjunto com universidades criando tecnologia para você produzir, por exemplo, propeno. Que aí a partir do propeno você faz o polipropileno. Então hoje nós fazemos o eteno. Então tem várias tecnologias sendo desenvolvidas que vão permitir, a partir do etanol, ou de uma matéria-prima renovável, você construir também a cadeia química muito parecida com petroquímica. Muito bem. Nós buscamos ser... já viu, né? Que eu estou complementando também novamente. Fica à vontade. A questão da reciclagem, a preocupação da Braskem também no processo de ter embalagens que sejam 100% recicláveis. Então, a gente tem um trabalho que é desenvolvido já há bastante tempo pelo Casulo, que é uma empresa da Braskem, que busca passar aos seus clientes inovação e tecnologia, trazer tecnologia e inovação nas embalagens, para que quando o cliente que está comprando a resina para fazer as suas embalagens, elas sejam feitas de forma que o consumidor final consiga levar para reciclagem e que ela possa ser reciclada a 100%. Então, a inovação e tecnologia também empregada para o final ali, né? A ponta onde quem está utilizando. Então, essa é uma forma também sustentável, Sim. né? Além de todos os programas que a gente tem com reciclagem, né? De incentivo a cooperativas, as questões do Plastitroque, que está conectado também com incentivo às cooperativas que a gente faz, que é buscar realmente incentivar a população a separar os seus resíduos e poder trocar, para que ele possa ali depois ser levado para uma cooperativa que também está dentro de um projeto
da Braskem, que chama Ser Mais, e esse projeto vai também trabalhar a parte de gestão da cooperativa e aumentar aí a produtividade e aí a geração de renda também, onde essa cooperativa está instalada, e a gente busca, claro, trabalhar sempre onde as plantas da Braskem estão instaladas, então sempre o entorno para a gente é a prioridade. É esse o gancho que eu queria pegar, essa conexão que vocês têm com a comunidade. Vocês estão o tempo inteiro conversando com o entorno e trazendo o entorno para dentro, com projetos inovadores, para que quem está de fora entenda o que vocês estão fazendo e o quanto eles podem se beneficiar. Aí já tirar o preconceito de lado, né? Falar assim, que bom que eu estou do lado de uma petroquímica tão importante quanto a Braskem, até para melhorar a autoestima. Eu acho que isso também mexe com as pessoas. E é isso que quando você comentou, né? Que a imagem é ruim. As pessoas reconhecem a petroquímica quando o flare está funcionando. Aí todo mundo sabe que existe vamos uma falar petroquímica. dele já. Mas não sabe os benefícios, porque nós não estamos no mercado final, no consumidor final. A Braskem não tem a marca dela no consumidor final. Então é muito difícil a gente mostrar para as pessoas a importância da gente, da nossa produção. E é isso que a gente tenta, formando laços com a aproximação da comunidade, para mostrar que tudo que a gente faz está ligado à vida das pessoas. Que nós não seríamos, a Lê comentou, né? Nós voltaríamos a 1500, né? Lá na época da alcoquímica, onde 5% da população mundial existia e a expectativa de vida era 37 anos. Hoje nós falamos no Brasil de 70 e poucos anos, 77, se eu não me engano. E tudo isso tem muito a ver com a química. Então a química é boa, sim. Tá? Agora, tudo em excesso faz mal, claro, tudo em excesso faz mal. Por isso que a gente precisa sempre ter esse trabalho de poder minimizar o máximo que a gente pode quando a gente pode fazer esse processo. Né? Mas é um trabalho muito forte de aproximação com a comunidade e mostrar o poder que tem a química e a petroquímica na vida deles. Né? Não é fácil, porque a gente precisa mostrar na real, né, o que os nossos produtos, até onde os nossos clientes produzem e como impacta a vida das pessoas. E por isso estar aqui, Anderson, é uma forma de a gente estar buscando, né, cada vez mais que essa informação que a gente busca trabalhar incessantemente através de um programa que é o Formando Laços, onde a gente recebe pessoas dentro da planta para mostrar o que a Braskem faz, um pouco do que a gente está falando aqui, conhecer a planta, trazer todos os trabalhos desenvolvidos, né, os projetos em andamento, né? Enfim, tudo que está no nosso dia a dia. Não tem segredo, a gente fala, não tem segredo para ninguém. Tanto que este programa ele funciona até de final de semana e à noite, né? Para que todo mundo tenha a oportunidade de estar visitando a Braskem e que possa realmente ali conhecer quão importante é estar conhecendo o processo e entender como essa indústria ela é estratégica e importante para a região. Isso aí. Isso é importante, né? A gente não é só importante para o Brasil, para a vida das pessoas no dia a dia, mas também para a comunidade na região. A gente tem uma participação super importante, impactante na arrecadação de Santo André e Mauá. Sim, economicamente é fundamental. Fortíssimo. Então, imaginar o mundo, a cidade sem a Braskem é um desafio. Quantos colaboradores tem a Braskem hoje? Aqui na unidade nós temos, giramos em torno de 1.000 pessoas integrantes Braskem, mais de 2 a 3 mil terceiros que trabalham com a gente. Na área industrial, no dia a dia, tem quantos? No dia a dia. No dia a dia, na área industrial... Na planta? Na planta, 2.000 a 3 mil pessoas. Ah, é? Pô, e esse pessoal também tem que estar com moral elevado, né? Esse pessoal também tem que ter orgulho de trabalhar na Braskem, né? E a gente faz muito esse trabalho interno também, porque de boca em boca a gente consegue mostrar a realidade e mostrar para as pessoas o que a gente faz e a importância que a gente tem. A gente trabalha muito com isso para que chegue nas famílias, chegue nas escolas, é na fofoca que a gente acredita que consegue fazer a mudança. É um desafio, né? sempre. E antes que a Alexandra complemente, é sempre importante dizer isso. Na indústria estão os melhores empregos, na indústria estão os melhores salários, na indústria estão os melhores benefícios, né? E especialmente no setor químico, essa é uma verdade, né? É uma verdade mais real possível. Então, é um setor que necessita de especialização, necessita de pessoas que estejam ali preparadas para atuar, né, numa indústria química.
Então, por isso, a valorização dessas pessoas e o trabalho de desenvolvimento, né, profissional e humano sempre em primeiro lugar, né? Então, isso é uma verdade que você acabou de trazer. E a questão da importância regional e estratégica para a região, acho que sim, né, tem a questão da arrecadação, mas para o estado de São Paulo, ela é também essencial, sem dúvida nenhuma. Aqui, o estado de São Paulo é o maior mercado consumidor e é onde estão todos os clientes. Então, a partir, de novo, né, da produção de São Paulo, é atendido aí vários setores estratégicos com grande parte da produção daqui do ABC. Aproveitando esse gancho, do poder público, qual é a pauta que a Braskem tem para reivindicar hoje? É muita coisa? Parar de ter ideia maluca de fazer prédio do lado da Braskem, igual a Prefeitura de São Paulo, umas coisas assim, não? A gente tem um trabalho de parceria bastante importante aí com o poder público, novamente, né, com a comunidade, com os stakeholders, entidades, buscando sempre o que é de fato sustentável para a permanência do polo petroquímico, para a melhor convivência das pessoas na sociedade. Então a gente sempre está com essas pautas. Mas assim, nesse momento a gente tem ali a gente está passando por um momento bastante desafiador, que é a questão da competitividade, né? Principalmente o setor químico, é isso não é no estado de São Paulo, é no mundo, né? A gente busca aí, o setor já vem trabalhando aí muito fortemente com o governo federal, estadual, e também os municípios participam dessa discussão, né, de buscar ali que um Brasil seja mais competitivo para um setor estratégico como o setor químico. Para isso precisa de quem? Mais investimento? Precisa de realmente um olhar em políticas públicas e uma atenção para a indústria, para que ela realmente tenha condições de competitividade na questão produtiva, na questão tarifária, nas questões de defesa comercial. Então, é um pacote bastante complexo. Fica para um outro episódio. Só isso dá mais de um programa, né, para a gente comentar aqui. Isso. Gente, mas vamos pegar o gancho do flare, que vocês comentaram agora há pouco, que é a imagem primeira que vem na cabeça das pessoas. Quem está em Santo André, quem está próximo quando o flare está funcionando, e às vezes até quem está mais longe, observando a chama, né? Falou assim, olha lá, o que está acontecendo ali? Vamos explicar. O flare funciona exatamente em que momentos, ele tem que função dentro da petroquímica? E quando a chama está alta, é para assustar ou não? Ótimo, né? Assim, não existe petroquímica, química, refinaria que não tenha flare. Isso é um sistema de segurança essencial para quando você opera esses tipos de equipamento. Então não há como você operar, não existe empresa no mundo que não tenha um flare da área química, petroquímica ou até de empresas de petróleo. Tá? Então a gente vê isso inclusive na extração de petróleo, no refino de petróleo, e claro, na petroquímica e na química em si. Então, isso é primeiro, desmistificar. Só a Braskem tem? Não, todas as empresas têm. O nosso conjunto de flare aqui na Braskem, em São Paulo, é o mais moderno do mundo. A gente tem 3 sistemas aqui. Tem o que a gente chama de tocha, né, que todo mundo vê de longe. Tem o que a gente chama de ground, ou de piso, que parece um estádio quando ele ilumina, e quando está nublado, então fica bem iluminado, né? Então o pessoal às vezes acha que está pegando fogo ali de uma maneira mais geral, mas é uma luz muito forte. E tem um enclausurado que tem uma chama bem controlada, que parece mais um sinal do Batman, ele fica mais indicando uma luminosidade bem mais limitada. Então, eles são utilizados em que momento? Quando eu estou no momento de partida da unidade, que a gente chama de partida não significa sair, né? Significa pôr em operação, onde a gente começa a alimentar a nafta no sistema, eu ponho essa nafta a uma temperatura muito alta, onde eu sou obrigado, nesse momento que eu estou começando a especificar a planta, a utilizar o sistema de flare, e em paradas eu também utilizo o sistema de flare. Principalmente ele fica mais alto quando tem paradas não previstas, como por exemplo falta de energia elétrica, foi o que aconteceu no último dia 17 de março, isso. Que foi no meio da madrugada, né? Que foi no meio da madrugada, ficamos sem energia durante 20 minutos, o que não é usual, não é normal, é muito raro, e a gente teve que usar e acionar os flares. E aí é onde você tem amplitude maior.
Tem risco? Nenhum. Quanto mais pungente ele está, mais tranquilo a população pode ficar, porque o sistema está funcionando como deve funcionar. É importante dizer que essa queda de energia ela afetou não a Braskem, né? As várias cidades, né? Pegou São Paulo, ABC, e aí o polo petroquímico todo, né? Ficou sem energia. E o que, de fato, nesse momento, você não tem como ser proativo numa comunicação para, né, buscar aí... que a gente sempre procura fazer isso, né, Anderson? Sempre trazer ali de forma... nós vamos parar a planta, vamos repartir, enfim, sempre buscando ali o diálogo sempre aberto com a comunidade para que a gente sabe, né, que nem sempre todos sentem, né, de forma tranquila. Então, a gente busca sempre estar buscando essa clareza. Mas nesse momento não foi possível fazer e aí acabou trazendo ali um desconforto para a população. Repercussão maior. E a gente teve notícias, né, do que, naquele momento, que nós éramos os responsáveis pelo apagão na região. Então, até isso acaba entrando no jogo. Tá. Acabou a energia porque deu um problema na Braskem. Ou seja, a crise não foi interna, foi uma parada, eu uso o flare, o sistema é para isso, depois logo em seguida a gente começa a repartir ou recolocar em operação as unidades, também uso um pouco mais o flare, mas a crise foi administrar as comunicações errôneas que acabaram acontecendo, do tipo que nós tínhamos causado o apagão no Grande ABC em São Paulo. Então, e além disso, né, aí é fake news mesmo, né, porque nós estamos falando de notícia falsa. Notícias que deram conta de que tinha ocorrido um incêndio dentro com explosão. Isso, que tinha chamado o Corpo de Bombeiros e tudo mais. Mas o Corpo de Bombeiros, eu acho que é legal explicar isso também, porque dentro ali vocês têm um sistema rápido de acionamento dos mecanismos de emergência, em que os bombeiros são, evidentemente, os primeiros a serem avisados, não? A gente tem um sistema que chama de PAN, que é o Programa de Auxílio Mútuo. Então, quando há algum evento, esse sistema é acionado e todas as empresas e os bombeiros da região aparecem. Quem participa do nosso PAN são os bombeiros de Mauá. Os que apareceram na porta da Braskem são os bombeiros de Santo André, que foram acionados pela comunidade quando viram o flare funcionando, ficaram com medo e acionaram os bombeiros. E eles foram lá ver o que estava acontecendo. Então é isso que aconteceu. E não tinha nada, né? Não existia nada além da parada que a gente não gostaria de ter tido se não tivesse faltado energia. Tá. Então vamos reforçar a informação. O flare existe para a segurança da comunidade, interna e externa, e é um mecanismo que está alinhado com aquilo que há de mais avançado, moderno, tecnológico, é isso? É isso. Porque é o mesmo flare que se enxerga lá há 10, 20 anos, o pessoal acha que é igual. Não é. Que lá internamente não mexeu nada. Muita tecnologia foi instalada e mudada. Então hoje nós temos um parque super tecnológico e moderno. É um parque, né? É um parque de flares. Isso que é importante dizer, né? O quanto a Braskem investiu nos últimos anos para que essa tecnologia pudesse minimizar o desconforto, porque a gente está falando que segurança, não temos um problema de segurança, e sim um desconforto. Então, você vê raramente, né? Você vê isso, diminuiu muito, né, Renato? Mas muito poucas vezes o flare funcionando. Só em momentos como o Renato trouxe. Então, esse é um investimento, né, de que foi feito esse parque todo, né, de você poder queimar ali no chão, no ground, de você ter um enclausurado, onde você não tem ali a questão visível, né, do fogo queimando, né, e aí, em último caso ali você tem a tocha, né, que é a visível, que traz ali uma sensação mais desconfortável, que foi, né, quando aconteceu no dia 17. Então, mas é importante frisar, como você bem colocou, que a Braskem investe e vem investindo sempre para que possa estar cada vez mais buscando trabalhar junto com a comunidade. É isso. Tá, né? Deixa eu botar mais uma aqui. Se flare... Olha lá a poluição que eles estão gerando aí, ó. Estão queimando lá, ó, o ar como é que tá aqui, tudo por causa da Braskem. É isso mesmo ou não? Eu acho que isso é um paradigma muito importante, né? Eu acho que assim, não há atividade humana que não tenha emissões, né? A gente respira, a gente está emitindo o tempo todo, né?
que a gente, quando respira oxigênio, emite CO2. Então, toda atividade humana gera uma emissão. Evidentemente que o flare, quando ele está funcionando, ele gera uma emissão. Que tipo de emissão? Muito parecida com aquela quando você está queimando no teu fogão na tua casa. Aqueles gases. Ah, mas está na minha cara lá. Exemplo. É o gazinho que está queimando lá, aquela emissão é muito parecida com o que sai no flare. Tudo bem, mas o que sai no flare, o cara se preocupa mais. Porque é mais forte, é mais bonito. Então, mas eu estou respirando o quê quando esse negócio está Sou funcionando? apaixonado pela química, mais forte. Você está respirando o mesmo oxigênio de sempre. É? Isso é super importante. Todas as nossas emissões estão dentro da lei e são acompanhadas pela CETESB. E tem 2 estações da CETESB grudadas da gente. Uma que está a 400 metros, logo lá na frente da Avenida Costa e Silva. E outra que está em Mauá, que mede 24 horas, o tempo todo, a qualidade do ar. É super importante, no momento que o flare estiver no máximo, que as pessoas consultem, inclusive no Google Maps, você consegue consultar a qualidade do ar na hora, instantânea, e ver que não há alteração nenhuma da qualidade do ar enquanto o flare está funcionando. Tá, não tem que ter medo, então, não tem que ter receio, não tem... Pode respirar, pode sair na rua, pode ficar olhando o flare, e a gente está trabalhando para apagá-lo, porque é muito dinheiro queimado. Entendi. Evidente que o desafio da competitividade, como disse a Alexandra aqui, é permanente, né? E essa imagem também tem que ser passada para as pessoas, né? Nós temos aqui uma planta que está se renovando, onde há investimento, óbvio que há desafios, né? Há necessidades e tudo mais, mas não é também como muita gente diz assim, essa planta está largada, essa planta aí não funciona, o bom mesmo são as outras. Sabe aquela história da grama do vizinho ser melhor do que a tua? Às vezes eu já ouvi muito isso também, né? Essa petroquímica aí está desatualizada. Não é assim, não, né? Você não tem a seleção italiana que é chamada de velha senhora, não é? É, isso. Então, nós somos uma velha senhora nova, né? Renovada constantemente. A gente investe milhões e milhões todos os anos em renovação tecnológica. Para ter uma ideia, né? O pessoal muitas vezes nos questionou por que vocês não colocam uma geração de energia, já que vocês têm muito problema de queda de energia. Nós colocamos. Custou R$1 bilhão, que é o projeto Vesta. Então, o problema é esse. Então, a geração de energia... Mas já está investido isso? Já está investido e funcionando. Só que em determinados momentos ele não consegue segurar tudo como que aconteceu no dia 17. Não, isso eu ia perguntar. Do dia 17 não conseguiu. Nem com isso. Nem com isso. Mas pra você ter uma ideia, a gente teve já nesse ano mais 17 pequenos apagões ou piscas que fariam, inclusive agora no final de semana, no sábado, ocorreu um que faria o flare acionar. Ninguém viu, ninguém vê. Porque graças ao Vesta, a gente segura toda a petroquímica. Não é sempre que precisa do flare. Como disse a Alexandra, cada vez menos vocês estão precisando do flare. 17 vezes esse ano ele teria acionado e as pessoas teriam visto. Tá. Se não fosse o Vesta. Das 17, só uma de verdade acionada. Tá bom. E vou esconder aqui embaixo da mesa. Se não tivesse flare, o que ia acontecer? Não teria petroquímica. Boa, é isso mesmo. Não tem como, né? Não tem como fazer sem isso. Não equipamento de segurança é fundamental, essencial. É essencial, faz parte da vida. Tá vendo só? É assim, né? Assim que a gente vai aprendendo, assim que a gente vai comunicando. Eu falo aqui que a gente gera cidadania, né? A gente, inclusive na área política, mas no dia a dia das coisas, dificilmente a gente dá opinião. A gente oferece a informação para que cada um possa tirar suas próprias conclusões. No caso aqui da Braskem, é uma informação de utilidade pública. Porque quantas pessoas tem no entorno lá? Você tem essa conta? Num raio ali que a gente considera em torno de 300 mil pessoas. 300? Tem muito município no Brasil que não tem isso de população. Raio de 2 km, é isso? Raio de 2 km, 300 mil pessoas que interagem com a gente, que fazem parte do nosso dia a dia. Pô, estão quase no quintal da Braskem, né? Então, a gente sente o cheiro da comida, a gente... É verdade, isso não é mentira. Em algumas situações, sem dúvida. A musiquinha do gás também passa lá. A musiquinha do gás passa lá. Então, tá lá. Não,
Quanto tempo de Braskem? Só para a gente arrematar 10 aqui. anos. 10 anos. 10 anos ininterruptos aqui? Não, aqui eu passei também no Rio de Janeiro, No Rio de 5 Janeiro. anos, na nossa unidade. Nessa passagem aqui, você está 5 anos. 5 anos aqui no ABC. A Alexandra está há quanto tempo aqui na 2 de anos Braskem? e meio. 2 anos e meio de Braskem. A Alexandra é uma cidadã do mundo, né? Assim como o próprio Renato, né? Muitas atividades importantes já foram desenvolvidas. Mas assim, acho que a perspectiva é positiva sempre, né? Acho que a gente tem que bater nas teclas fundamentais, alertar quem precisa alertar, mas assim, sob o olhar da presença da empresa, sobre o quanto ela impacta na região, nós não podemos imaginar assim que a Braskem vai embora. É isso que eu estou falando. A gente não quer ir embora, não né, vai embora, Anderson? né? Não, a gente trabalha e investe aqui para Aqui pra manter ficar, né? e ficar o investimento. E que a gente precisa, de fato, que esse investimento seja realmente valorizado, porque pela população, pelo poder público, e é isso que a gente busca fazer sempre. É por isso que o gancho que eu queria era esse, porque quando a gente conversa com os nossos parceiros, a gente passa a dizer, e a gente tem muito orgulho do projeto que a gente desenvolveu, a gente precisa ter orgulho das coisas do ABC. Precisa ter orgulho de ter uma faculdade de medicina aqui, precisa ter orgulho de ter um centro universitário aqui, precisa ter orgulho de ter uma universidade federal como tem aqui, e orgulho de cada uma das empresas que ajudam a fazer essa economia girar e a gente poder sobreviver todos os dias. A Braskem está nessa lista aí, ó. A primeira petroquímica da América Latina está aqui. Né? Isso aí. E até hoje muita gente ainda chama de petroquímica. É isso aí. Não é? Isso aí. O pessoal da antiga ainda fala, eu passei lá em frente da petroquímica, né? Dentro da petroquímica. É isso mesmo. Gente, olha, o papo foi bom, eu quero agradecer muito a gentileza, quero agradecer mais uma vez a toda a equipe da Braskem, agradecer a Patrícia que está aqui, a Simone que ajudou nessa conexão aqui com o Renato e com a Alexandra. São temas que mexem com o nosso dia a dia e por isso interessam a pauta do ABC em Off. Então a gente vai continuar tratando sempre daquilo que interessa ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, ao nosso internauta, quem consome tudo aquilo que a gente todos os dias oferece para você. Vou dar um espaço para cada um deles aqui arrematar, dizer algo que queira dizer, reforçar ou algo que a gente não disse aqui durante o bate-papo, já agradecendo a presença e o carinho de todos vocês. Alexandra Gioso, gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste, esteve conosco mais uma vez. Alexandra, sempre um bom papo, obrigado pela alegria da sua presença aqui. Já noticiamos, inclusive, recentemente, visita do pessoal do CIESP, essa interação, o Eduardo Mazurkiewicz que esteve aqui, o entrevistamos, ainda no processo eleitoral. Contem conosco para esse movimento de fortalecimento da indústria também aqui na região. Obrigado por ter vindo, viu? Sempre um prazer, conte com a gente, tiver dúvidas, voltamos aqui, esclarecemos, então, enfim, canal aberto para que a gente possa, é isso que a gente busca, viu, Anderson? Mais uma vez, obrigada pelo espaço, e eu, pessoalmente, sou uma pessoa que gosto e estou sempre entusiasmada para buscar aí cada vez mais desenvolvimento regional, e trago isso também para a Braskem, né, nessa pauta aqui de relações institucionais, a gente busca através do CIESP, das entidades, do consórcio, né, da agência, buscar aqui um movimento, o COFIP, buscar aqui um movimento que a gente possa fortalecer, né, valorizar o que temos aqui e ter desenvolvimento, cada vez uma região mais desenvolvida e que possa ser cada vez melhor para as pessoas viverem. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Obrigado, querida. Obrigado. Aliás, quando você fala COFIP, a gente agradece. Um pedacinho do COFIP é a Braskem também. Renato Bresciani, gerente industrial da planta da Braskem aqui no ABC. Também uma alegria recebê-lo. Obrigado, um abração. Fica à vontade para as suas considerações finais. Anderson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um trabalho imenso que nós temos em conquistar cada vez mais a nossa licença social de operar, que passa exatamente por isso, a gente se comunicar com a nossa comunidade, com o nosso entorno e também com as cidades da região, mostrando a importância que nós temos para o polo, para a vida das pessoas, para a região, e que o polo passa a ser algo de orgulho, e não de problema ou de algo que incomode, que atrapalhe. Pelo contrário, nós não queremos sair daqui nunca, mas nós precisamos da licença social. E esse é o grande trabalho que eu acho que se ajuda muito a gente nesse processo. Eu agradeço de coração a gente poder estar aqui. Quantas vezes fomos convidados, estaremos. Show! Obrigado, gente. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com o nosso Conexão Jurídica nesse episódio 164 do ABC em Off Podcast. Até já!
Antes de tudo ser digital, folheávamos páginas, linha por linha, procurando com os olhos aquilo que realmente importava, a necessidade de informação. Girávamos o dial, buscávamos a sintonia perfeita, esperando o momento exato para ouvir a notícia. Mas o mundo mudou e de lá para cá a forma de se manter informado nunca foi tão rápida, tão urgente, tão necessária. Sim, o jornal nos deu profundidade. O rádio nos deu velocidade. E o ABC nos deu propósito. Foi desse encontro que 3 anos atrás nasceu o ABC em Off. 100% digital, moderno, direto. E, acima de tudo, comprometido com a verdade. Porque credibilidade não se compra, não se inventa. Credibilidade se constrói na rua, no estúdio, na apuração, na responsabilidade. Hoje, quando a cidade vê uma notícia, ela só acredita de verdade quando o ABC em Off carimba. Prefeitos, deputados, vereadores, todos reconhecem. São 3 anos de rigor, respeito e compromisso com a verdade. O ABC em Off é mais que um portal, é um ecossistema de informação. No Instagram, somos mais de 26 mil seguidores e alcançamos mais de 1.200.000 visualizações nos últimos 30 dias. No YouTube, superamos 5 milhões de visualizações no último ano. E tem mais, em nosso site, Portal de Notícias, chegamos a 100 mil acessos mensais. E tem o WhatsApp também. Todos os dias, uma lista com 10 mil pessoas recebe nossas notícias em primeira mão. O ABC em Off Podcast se tornou um ponto de encontro. Quadros informativos, convidados relevantes, discussões profundas sobre tudo que toca a vida do cidadão. Professores, empresários, secretários, especialistas, a região inteira do ABC passa pelo nosso estúdio. E é por isso que estamos presentes em cada pauta importante para a nossa sociedade. Na educação, ouvimos alunos, professores, reitores e secretários. No empreendedorismo, damos voz às empresas que transformam o ABC. Na saúde, entregamos informação para quem quer viver mais e melhor. No esporte, valorizamos o orgulho da região. Na segurança, abrimos espaço para PM, batalhões e diversas lideranças. E na política, construímos uma das coberturas mais fortes da região do ABC. Gostamos do jornalismo vivo, real, de quem vive o ABC, os desafios e as histórias das nossas 7 cidades. Estando aqui na Guido Aliberti, final da tarde deste sábado. Pessoal, tudo bem? Direto aqui na Fundação Santo André. A gente aqui em frente à Catedral Metropolitana em Brasília. Tudo bem? Nossa reportagem dentro do trem aqui em Ribeirão Pires. Protesto por parte de alunos da Faculdade de Medicina do ABC. No Poliesportivo em São Bernardo do Campo, você vai vendo toda a movimentação, aguardando a chegada do presidente Lula. Muita gente passa o dia consumindo notícias do Brasil e do mundo. Mas não sabe o que está acontecendo no quintal da própria casa. Pois é exatamente por isso que o ABC em Off existe. Para conectar você à sua cidade. Para amplificar a voz do nosso ABC. ABC em Off. 3 anos conectado com a notícia. 3 anos conectado com você.
Muito bem, vinheta no ar, conexão jurídica na tela, espaço já tradicional aqui no ABC em Off Podcast, nesse episódio 164. Hoje é quarta-feira, dia 6 do mês de maio de 2026. Muita informação e prestação de serviços. Está aí na tela aí o nosso GC, está na tela a nossa convidada, Adriana Filardi. Bom dia, tudo bem, doutora Adriana? Bom dia, tudo ótimo. Feliz de estar aqui. Obrigado. Felicidade a nossa de recebê-la sempre, né? Agora é bate-bola, né? Uma semana uma semana outra. Cleiton nas atividades do dia a dia. Quando não dá para um, o outro vem aqui e cumpre a tabela, é isso, né? Não é só cumprir a tabela, né? Não, pra gente é um prazer estar aqui. Bem a tabela. Muito bem. Bem Mas a gente está com uma demanda grande legal. E agora a Porque gente está... então, para nós é super importante estar aqui para passar informação. Mas, da mesma forma, a gente não está conseguindo os dois se dedicar. Então, a gente se divide. Fica um pouquinho assim no mesmo. Trabalho. Tem que ser assim mesmo. E aí, já está no GC, dispensa discriminatória. O que o trabalhador precisa saber? Tem uma notícia que ganhou destaque no noticiário, que chamou a atenção aqui dos especialistas. E a doutora Adriana falou, nós precisamos falar desse tema, porque vai ajudar muita gente que está no dia a dia aí a entender... se colocar no lugar dessa pessoa e saber que medidas deve tomar se estiver próximo a uma situação como essa. O que aconteceu efetivamente, doutora Adriana? Anderson, o que acontece? Um trabalhador, ele se ativava numa empresa de comunicação, e aí o que aconteceu? Depois ele tinha um contrato longo de trabalho, mais de 10 anos. Aí no meio desse trabalho ele descobriu que ele tinha um câncer. Então ele não tinha nada assim durante a trajetória, a jornada dele de trabalho, ele não tinha nada que desabonasse a conduta dele, sabe? Não tinha uma falta grave, não tinha nada. E o que aconteceu? Pelo problema de saúde, que ele teve um câncer, ele teve que submeter a um tratamento, ele começou a faltar. E o horário dele era até um horário de madrugada. Então, ele ficava no contraturno. E a empresa começou a perceber também que ela estava sofrendo um prejuízo, porque é difícil achar trabalhadores para se efetivar nessa jornada. Sim. Então, diante desse quadro, ele começou a se afastar, teve que faltar várias vezes, apresentando atestado, e a empresa acabou decidindo pela demissão desse funcionário. E aí o que aconteceu? Mas ele demitiu normal ou demitiu? Não, aí demitiu, não é justa causa, demitiu, né? Demitiu, não é ganhou os direitos e tudo mais. Exato. E aí, esse trabalhador, o que ele fez? Ele entendeu que a demissão dele foi discriminatória. Então, o que é a demissão discriminatória? É quando, por algum motivo, a empresa acaba demitindo o trabalhador quando ele está doente. Então, vou te dar alguns exemplos. Câncer, HIV, outro exemplo que pode ser a pessoa tem um problema renal, então ela precisa ir no hospital constantemente. Então, nesses casos, a empresa tem que exercer o papel social dela, que qual é? É de manter o trabalhador. É lógico que se há falta grave, se existe um problema sério que ele causa na empresa, ele pode sim ser demitido, mas a empresa tem que justificar. Então, não é porque o trabalhador adoeceu e ele não pode mais exercer a função do jeito que ele fazia, que ele pode ser indiscriminadamente demitido. Tá, mas ela se configura discriminatória a partir de que instante, doutor? A partir do instante em que ele é desligado e ele tem um problema grave de saúde. Então, assim, começa a faltar, apresenta atestado, então o rendimento dele, obviamente, vai cair. Então, a partir daí, a empresa demite, essa dispensa ela é discriminatória. E digo mais, há presunção dessa discriminação pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, existe uma súmula, que é a súmula 443 do TST, que fala o quê? Que é presumível quando o trabalhador tem doença grave e é dispensado. Então, essa discriminação ela é presumível pelos tribunais. Então não é uma coisa tão rara assim. Não é. Infelizmente não é. Eu não sei se você lembra de um filme muito antigo do Tom Hanks, que era exatamente disso, um filme americano muito bom, que ele acaba sendo dispensado. E aí ele prova que essa dispensa foi discriminatória. Muito interessante e emblemático. Isso há muito tempo atrás. Então, infelizmente, é a realidade. Então, a gente até
teve muitos casos de dispensa em caso de alcoolismo. Então, a empresa descobre que a pessoa tem um problema de alcoolismo, tem uma doença, e aí acaba dispensando antes de que seja descoberto ou que ele seja afastado, entende? Não, e eu acho fundamental isso, porque na cabeça de muita gente é uma coisa assim fria, né? Ah, o cara não está produzindo, não está entregando o que a empresa espera dele, manda embora, troca. Sim, Então, como se fosse uma peça, isso, né? Uma pecinha que não está bem, mas vamos assim, trocar. a empresa não está sendo boazinha, ou não deveria ser boa. Ela tem uma função social. Claro, ela precisa amparar esse funcionário que deu a ela a produtividade que ela esperava até determinado momento, mas por um problema de saúde não está conseguindo mais. Sim, e é importante falar, a gente não está falando de falta grave. A pessoa, mesmo adoentada, que a empresa precisa manter, cumprir o papel social dela, se ela comete uma falta grave, logicamente que ela tem que ser dispensada. Então, a gente não está protegendo uma situação que a pessoa está cometendo um erro dentro da empresa. Não é isso. É uma situação que ela não esperava, ou seja, o trabalhador adoece gravemente durante o contrato de trabalho. Porque aí dá a impressão que o cara ficou doente de propósito. Exato. Né? Então, exatamente. Então, a pessoa tem um HIV, um câncer, precisa de tratamento. Então, a empresa não pode dispensar. E aí a gente fala assim, poxa, mas papel social da empresa? Como assim? Constituição Federal. Então, acima de tudo, acima do capital, acima do trabalho, o que a gente tem? A saúde. Então, a Constituição Federal nossa, ela dá guarida para o trabalhador. Então, a empresa tem que respeitar. É lógico que se ela comprovar que ela está em dificuldade financeira, tem uma série de questões, Anderson, que ela consegue comprovar para tentar justificar uma demissão nessa situação. Mas é possível, sim, reverter, e o trabalhador tem que ficar atento, porque ele já está tão fragilizado. Então, a gente teve um caso que eu até vou dizer para vocês, que ele tinha uma pedra no rim, depois teve que operar, fazer hemodiálise direto, e era um cara, ele trabalhava numa multinacional, e o feedback dele era sempre positivo. Então, ele era um fechador de contrato, trabalhava no comercial, uma pessoa excelente. E aí, de repente, ele foi demitido. E aí a gente foi perguntando, ele falou, queria saber meus direitos, tal, queria saber se eu recebi tudo certo. Ele foi nos procurar para falar isso, eu queria saber se o contrato de trabalho está correto, se eu recebi tudo. E aí a gente começou a perguntar, a gente viu, você está bem de saúde? Não, estou fazendo hemodiálise e tal. E aí a gente foi perguntando, daí eu falei, escuta, mas você teve algum problema na empresa? Por que você acha que você saiu, né? Que você foi desligado? Não sei, mas foi depois que eu comecei a me ausentar para fazer hemodiálise. E aí ele não sabia que ele tinha direito. Eu falei, você já pensou que você pode ter sido dispensado de uma forma discriminatória? Aí ele falou, é verdade. E aí a gente foi construindo, ele entendeu, e assim, através das provas e da história dele, foi possível a gente identificar essa questão. E aí a gente entrou com uma ação, ele acabou, aí tem os vieses da justiça, que em primeiro grau reconheceu, ele foi reintegrado, em segundo grau deu improcedência da ação, ele saiu da empresa e depois a gente conseguiu no Tribunal Superior do Trabalho, com base nessa súmula, na 443, ele foi reintegrado novamente. E aí, de fato, a Justiça reconheceu que houve esse tipo de dispensa que é ilegal, é irregular. No caso inicial aqui, deve ter acontecido a mesma coisa. A mesma coisa. Contratempos, vieses, para chegar a Brasília, né? Para chegar no TST. E no caso, nesse caso específico, que ele se ausentou para se tratar do câncer, ele, em primeiro grau, reconheceu um dano moral de R$25 mil. Em segundo grau, foi reconhecido que essa dispensa era justa, era correta. Aí, no Tribunal Superior do Trabalho, novamente, veio a CDI, que é uma turma específica para tratar de divergências que existem no tribunal. Ela, sim, reconheceu o direito do trabalhador, aí ele tem direito à reintegração. Isso que eu ia perguntar, ele recebe indenização, mas ele volta para o posto de trabalho? Ele ficou a escolha dele. Nessa decisão específica, ficou a escolha dele. Ou ele volta, ou ele recebe esse período que ele ficou afastado em dobro. Mais o dano moral, que daí foi reconhecido em R$20 mil.
Então, infelizmente é uma realidade nossa e me parece que não é só aqui no Brasil. Então, a empresa tem essa tendência. Poxa, a pessoa era produtiva, não é mais? Mesmo estando doente, por que a gente vai manter? Agora, a lei não delimita algumas doenças específicas? Tem um rol de doenças que vale? Principalmente câncer, HIV, mas você vê nesse caso que a pessoa precisava de hemodiálise, nós conseguimos também. Então, justificando que eu entendo que o alcoolismo também tem que ser uma doença que causa repulsa, sabe? Então a empresa fala, nossa, olha lá, tá com esse quadro, então a gente já sabe que a pessoa vai dar problema. Sabe, esse pensamento que a empresa tem já sugere que ela vai ter presunção aí de estabilidade, eu diria até, porque ela não pode ser dispensada, entendeu? Ela Agora, tem que se tratar. qual que é o papel do sindicato nessa história toda? Tinha que proteger, não tinha? Sim, então é importante que esse trabalhador que esteja passando por isso pergunta, sabe, na dúvida, vai lá, se informa. Se informa. Ah, mas aonde? Onde que eu posso ir, Adriana? Vai no sindicato, vai no teu sindicato, conversa. Veja o que está acontecendo. Ficou tranquilo? Está entendendo o que está acontecendo? Não. Procura um advogado. Se informa novamente. É o que a gente fala. Qual que é a nossa principal arma na atualidade? Informação. Exato. Então, vá se informar, e é uma questão que parece que não acontece de uma forma corriqueira, mas acontece sim. Você vê esse caso, por exemplo, que a pessoa acabou sendo E tem prazo, reintegrada. Adriana, para entrar na justiça? Não? Depois da demissão? Sempre tem. Depois que a pessoa é dispensada, ela tem 2 anos para entrar na justiça, Anderson. Não adianta. Não pode piscar, depois, então. Não pode. Por isso que ela tem que se informar, tem que entrar com ação, sim. Então, hoje a gente tem falado muito de burnout, como aumentou o número de casos de esgotamento emocional. E, inclusive, nesses casos, dependendo da situação, pode ser configurado também uma dispensa discriminatória, para você ter ideia. Então, a pessoa começa a se afastar por problemas psiquiátricos. Recentemente, teve um caso no escritório que o trabalhador ele foi diagnosticado com autismo grau 1. Tá? E ele, depois disso, ele começou a ser perseguido. E dá muito para perceber pela documentação que ele trazia, sabe? Então ele vinha com resultado, depois que ele apresentou o laudo, aí os feedbacks já foram diferentes. O tratamento já mudou. E aí culminou aonde? Na demissão dele. Tá, mas fazem isso para quê? Para forçar o cara a pedir para mandar embora? Olha, muitas vezes não é. Eu acho que o ser humano ele tem dificuldade de tratar as pessoas quando elas são diferentes, neurodivergentes, como a gente chama, ou que tem algum problema de saúde. Muitas vezes até forçado pela empresa. Né? Porque o resultado é o principal hoje, não é isso que a gente fala? A empresa tem que apresentar o quê? Resultado. Tem que entregar. Fato. Então, quando pega uma pessoa com uma deficiência, um problema, dificilmente o superior direto vai tratar isso com uma forma mais humana, apesar de que estamos com um NR1 batendo na porta. Então, isso com certeza vai ter que ser revisto. Né? Aí precisa treinar a equipe, precisa criar um hábito, né? Sim, a empresa sadia, a empresa não emocionalmente sadia. Né? E a empresa emocionalmente sadia, ela apresenta mais resultados, sabe? Sem dúvida. Aqui, ó, o Portal Metrópolis, a produção está mandando aqui, ó, adoecimento mental atinge 97% de servidores da educação e 81% da saúde. É quase todo mundo tá com problema. Exato. E aí como é que você vai fazer? Vai demitir todo mundo, Anderson? Então, em vez de... Eu acredito nas políticas sociais voltadas para isso e nas empresas também. O que pode ser feito? Socialmente, quais instrumentos que podem ser utilizados para melhorar a qualidade de vida de quem trabalha. A empresa tem que pensar nisso, que o resultado com certeza vai ser melhor. Trabalhador feliz entrega mais, com certeza, né? É isso. É informação útil na veia, prestação de serviços, pegando aqui temas da realidade, né? Vida real aqui, é o que está acontecendo, para a gente entender como se encaixar em determinadas situações. Mensagem final para o trabalhador, Adriana. Se informe. Trabalhador, trabalhadora, a informação é a nossa principal arma. Se você tem algum problema grave de saúde e foi demitido, seja câncer, HIV, precisa fazer hemodiálise, problemas psicossociais que envolvem esgotamento, burnout,
procura informação, sindicato, advogado e não deixa passar. Dá dispensa, são 2 anos para entrar com ação judicial. Show. Obrigado, até a próxima, Adriana. Eu que agradeço, até a próxima. Conexão Jurídica, sempre conosco aqui no ABC em Off Podcast, com a Adriana Filardi. Um abração também para o Cleiton Casal, os dois que comandam o time do Cleiton Casal Advogados. E a gente vai terminando aqui o nosso ABC em Off Podcast, agradecendo a sua audiência. Voltaremos com o programa na quarta-feira da semana que vem, se Deus quiser, a partir das 9 horas da manhã, nas todas as nossas plataformas. E todo dia tem conteúdo novo aí comigo, com o Leandro, com o Savoy, com toda a nossa equipe. Matheus, Bia, beijo, obrigado pelo apoio, até a próxima.